Eu sou fisioterapeuta, 25 anos, Olha. e trabalhei durante 24 anos como fisioterapeuta, e normalmente ligada com a área neurológica, né? Reabilitação neurológica. E por conta disso eu tive um problema na minha coluna. Problema na coluna. Então, nesse meio tempo, eu comecei a apresentar alguns sintomas de dor na coluna, e enquanto eu não sabia direito o que era, eu fui fazendo algumas... Na área de fisioterapia mesmo, eu fui fazendo algumas especializações. Certo. Eu fiz uma especialização em dermocosmética, mas não gostei muito. E daí eu comecei a trabalhar com fisioterapia do trabalho, com ergonomia, análise ergonômica, fisioterapia ocupacional. Certo. E daí foi uma área que eu gostei bastante, então ainda continuo atuando. E por conta disso, eu fui parar numa indústria de papel, e lá eu comecei a me interessar por fazer auditoria interna. Uhum. Daí eu fui fazer alguns cursos e tal. Só que nesse meio tempo eu estava trabalhando numa cidade e eu morava eu morava aqui na minha cidade, em Jaguariúna, né, no Paraná, e trabalhava a 60 quilômetros daqui. Então eu ia e voltava todos os dias. Eu comecei a ficar lá durante a semana, mas eu tenho um menino de 10 anos, na época estava com 8. Para mim estava ficando difícil, que eu vinha na quinta-feira à noite e ficava até domingo, e daí eu passava o resto da semana lá. Para mim estava terrível, assim, né? Imagina. Ele ficava com o pai aqui, para mim não estava legal, e para ele também não estava. Daí eu comecei a ir e voltar todos os dias, mas estava me acabando, assim, né? Fisicamente estava me acabando. Eu gostava muito do trabalho, mas estava ficando muito puxado para mim. Imagina. E eu voltei para Jaguariúna, só que aqui o mercado de trabalho para mim está um pouco escasso, né? E eu fiquei um tempo sem trabalhar, e nisso um amigo meu, que era vereador na época, me chamou para assessorá-lo. E eu fui fazer esse trabalho de assessoria parlamentar, mas eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá, né? Eu não sei disso, né? Na verdade, eu já tinha começado um MBA em gestão da qualidade, eu falei, eu vou tentar com o que eu estou aprendendo, né? Mas eu nem sei como que faz esse trabalho. Uhum. E por conta disso a gente começou, foi um trabalho bem legal que foi feito, foi muito show de bola, e eu comecei a acompanhar as licitações aqui da minha cidade. Só que eu não entendia nada. E a gente queria, né, como ele estava fiscalizando as coisas, e a gente trabalhava muito junto, assim, ele, a esposa dele, a gente trabalhava muito assim com relação à fiscalização mesmo, então eu fui querer entender como que era, o que acontecia, na verdade, né? A gente sabia, olhava ali as coisas, mas nada. E aí ela falou que questão de licitação ela não tinha aprendido na faculdade de Direito. E eu falei assim, sabe o quê? Eu sou muito assim, muito curiosa. Eu falei, eu vou fazer o curso. E eu entrei. Daí um dia eu estava procurando na internet e me deparei com uma live sua e comecei a acompanhar, e daí vi que ia ter, né, que estava tendo inscrição. Eu falei, eu vou me inscrever nessas aulas e vou fazer. E, nossa, foi muito joia, gostei bastante. E por conta disso, agora eu já estou, assim, comecei a fazer, né, a seleção de pessoas que têm interesse. Já selecionei algumas pessoas que estão interessada, uma já vamos começar agora dia 9, mas assim, é a primeira vez. Eu tô indo com a cara e com a coragem, assim, claro que com o aprendizado, que foi muito bom, as aulas muito bem, assim, elaboradas, muito bem, de uma metodologia, de uma didática muito boa, mas claro que tudo depende também da prática, né? Então... Mas exatamente, você está até no grupo do desafio, né, Denúncia? Eu te vi lá no grupo do desafio. Isso, exatamente. Então, é lá que a gente vai para a prática, né? Uma vez que você passou lá pelos módulos obrigatórios, já aprendeu aí com segurança, né? Eu vou até corrigir, você não está indo com a cara e a coragem porque você passou pelos módulos de segurança, então você já está indo preparada. Sim. Não, mas eu digo assim, cara e coragem, porque eu digo assim que eu fico um pouco nervosa, né? Não, porque é a hora de botar mesmo a mão na massa, né? Mas aí, para isso que serve o grupo de desafio, realmente para a gente colocar a mão na massa, porque tudo que é a primeira vez é normal, mas a gente vai estar junto com você, a gente vai indo todos os passos, né? A gente está acompanhando lá, então
pode ficar tranquila que com a segurança mínima necessária, a gente vai evitar que qualquer problema aconteça lá no momento da licitação. Não, eu tenho toda a confiança, eu tenho toda a confiança. Excelente. Eu tenho certeza que essa daí vai ser a primeira de muitas, e quando passar você vai falar, nossa, se fosse só isso, já estava bem mais tranquilo. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo, você está preparada, seja confiante, tá? Essa confiança tem que estar em você mesmo, porque você pagou o preço por isso, você foi lá, se dedicou, assistiu às aulas, cursou a metodologia, agora a gente vai aplicar. Então, com certeza vai com segurança, porque você já tem tudo aí para dar certo. E deixa eu só te perguntar, qual que é o segmento dessa empresa que você vai representar? É uma empresa de pequeno porte, uma distribuidora de medicamentos. Medicamentos, tá? Uhum. Perfeito, então. Porque, ótimo. na verdade, como eu sou da área da saúde, eu fui logo, assim, no que você já tinha, né? Eu fui mais nas pessoas que trabalhavam com medicamento mesmo. Eu fui procurar várias pessoas que trabalham com medicamento, dentista. Eu fui, assim, no pessoal da saúde mesmo, né? Não, porque daí eu tenho a impressão que eu me senti um pouco mais segura, assim, né? Nessa seara, assim. Como você já tem, né? Não que seja obrigatório, mas eu sempre falo, como você já tem, uma seara que você já tem vivência, tudo. Isso. Perfeito. Aí você consegue, até mesmo porque você acaba fazendo interpretação até do termo de referência, essas coisas assim, né? Que para mim acho que fica um pouco mais fácil. E o que você gosta, né? Já é algo que você se identifica. Então, quando a gente faz também o que a gente gosta, o que a gente já é realizado ali fazendo, fica muito mais gostoso trabalhar, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu apoio bastante os segmentos que você já tem familiaridade, né? Que você já gosta, já tem aí essa situação perfeita. Perfeita. E eu tô assim me preparando também, né? Me organizando com a empresa, né? A minha empresa, porque a minha empresa eu tenho uma empresa até que ela tá em aberto agora, porque eu não tô trabalhando com clínica, né? Mas eu vou mudar o KNAI dela, porque como eu já prestava assessoria de ergonomia na fábrica e presto assessoria para empresas privadas, eu vou começar a concorrer também com treinamentos, né, de ergonomia e assessoria e até auditoria interna mesmo por conta do meu MBA. Ótimo, então já vai, quer dizer, você já vai fazer uma atuação híbrida aí, né? Que é o que eu falo que também funciona muito bem. Você vai entrar como consultora, né? Analista consultora, vai ter aí a sua carteira de clientes, mas também como empresária. Então, olha aí, o pessoal que está acompanhando, às vezes o pessoal que está com dúvida, posso ser as duas coisas? Não há problema nenhum. A Denise está aí o exemplo, ela é empresária, ela tem uma empresa, ela vai atuar, pretende atuar no segmento dela nas licitações e também como consultora aí de outras empresas, de outros empresários que ela vai fazer o meio de campo, ela vai fazer a representação, né? E vai ter aí a sua carteira também de clientes para acompanhar. Então, parabéns, Denise. E é muito tranquilo, né? Porque como a gente se principalmente na parte de assessoria, quando eu fiz aquele teste lá, qual que era o perfil que mais identificava, eu tinha já certeza da resposta, né? Porque é uma forma também muito tranquila de você organizar quantas que eu quero participar, quantas pessoas eu quero assessorar e como que eu posso ir prestar o meu serviço. Então, deixar esse tempo bem tranquilo, assim, para eu poder me movimentar nesses dois segmentos, né? Excelente, excepcional. E assim, né, às vezes a pessoa tem dúvida, mas quantos clientes que eu consigo atender? Então, isso vai do perfil, do tempo que você tem, do seu cliente. De repente, você tem cliente que participa de muitas licitações, você tem cliente que não participa de tantas licitações, e aí você tem uma aba maior para também coletar, prospectar outros clientes. A prospecção de clientes a gente sempre vai fazer, do início ao fim. É que vai chegar um momento que você vai fidelizar alguns clientes e você vai falar, agora tá bom, né? Agora eu fidelizei esses clientes, já tô confortável, já tô... E partir de você expandir, né, Denise? De repente você fala, eu vou chamar outro analista para trabalhar comigo, aumentar ou não, vou parar por aqui, para a minha capacidade para atendimento de clientes. Eu cheguei aqui na carteira, no hall de clientes que eu consigo atender, né?
Exatamente. Eu tenho a impressão assim que, fazendo uma analogia, parece que eu estou quando eu comecei a dirigir, você vai engatando a primeira marcha, né? E daí você vai vendo como é que é, porque a minha cliente também é marinheira de primeira viagem, ela também vai participar pela primeira vez. Então, conforme as Excelente. coisas vão andando, eu vou engatando as outras marchas, vamos ver. Exatamente, um passo por vez. Esse é o mais importante, né? Um passo por vez. Perfeito, né, Lucy? Então vamos lá, vamos ver o que eu puder te auxiliar um pouquinho mais aí. Hoje eu fico à disposição. Sim, a minha questão, a minha dúvida até, eu estava elaborando algumas questões aqui, mas está gerando mais, assim, em torno mesmo da participação Certo. do fornecedor de pequena, né, pequeno porte, né, empresa de pequeno porte e microempresa. A questão da Lei Complementar 123 lá. Uhum. A questão do valor, do montante geral do processo licitatório. Tem uma segurança máxima para atuar, por exemplo, eu vou entrar num certame de um valor X, mas eu tenho que ter assim, um cuidado com relação a não pegar e não dar um passo maior que a perna, por exemplo, assim, por conta de eu ser Perfeito, pequena Dança. empresa, né? Ótimo, perfeito. Bom, então é o seguinte: o fato de você participar de licitações com valores muito maiores ao montante do enquadramento, né? Por quê? Porque quando você é MEI lá até 81 mil reais, depois você passa para microempresa, depois você passa para empresa de pequeno porte, que é até 4 milhões e 800. Então, assim, em regra, enquanto você está nesse teor de até 4 milhões e 800, todos os benefícios vão continuar iguais. O que acontece, por exemplo, eu estou com o OME, de repente eu vou extrapolar lá o montante do artigo 3º lá da Lei Complementar número 123, eu passo para uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Então, os benefícios eles vão ser exatamente os mesmos, só vai ocorrer um desenquadramento, que você faz esse desenquadramento, na verdade, de microempresa para empresa de pequeno porte, e você continua recebendo exatamente os mesmos benefícios. Agora, qual que é o problema? O problema é quando a gente sai da empresa de pequeno porte e a gente extrapola lá os 4 milhões e 800, porque aí você acaba indo, né, em tese, para uma empresa de médio porte, né? Você não é mais Uhum. um pequeno porte. Mas é o seguinte, não há problema nenhum em você participar de uma licitação, por exemplo, de 5 milhões, que é uma licitação Ok. que extrapola o limite da empresa de pequeno porte, que é o que a gente tem que se preocupar, né? Porque até a empresa de pequeno porte, beleza, está com os mesmos benefícios. O que vai acontecer? A legislação ela traz a seguinte orientação: olha, é da receita bruta auferida. O que isso significa? Auferida é que tem que entrar na conta. Então, o Uhum. fato de eu participar não quer dizer, primeiro, né, que realmente assim você vai ganhar. Se você ganhou, ótimo. Aí vamos para outro ponto. Se você ganhou, é da receita bruta auferida. Então, de repente, se é um contrato, é uma prestação lá que você vai entregar mensalmente, vai receber mensalmente. Veja, a gente tem que esperar extrapolar. Então, às vezes, vai extrapolar no final do ano, de repente, porque você vai fazendo o atendimento, mas para extrapolar os 4 milhões e 800, às vezes você vai ficar um ano inteiro executando aquele contrato e você vai vir a extrapolar esses 4 milhões e 800 lá no final do exercício financeiro, que é aí quando você entraria no desenquadramento, né? Então, o único cuidado que a gente tem que tomar é isso, né? Depois que extrapola... Mas eu sempre tenho que deixar claro isso também para o cliente, né? Porque, de repente, ele não está apto ainda para passar para uma outra fase da empresa, né? Digamos assim. Isso. Aí o que você vai ter que ver com o cliente, né? Isso, na verdade, são dois pontos que eu ia trazer para você, né? Não só a questão do faturamento extrapolar, mas o primeiro, tá? Bom, é uma empresa de pequeno porte, meu cliente é uma empresa de pequeno porte, é uma microempresa. O primeiro ponto, antes da gente entrar na licitação, é a gente pegar aquele quadro lá do módulo 2, sabe aquele quadro? Decide se participa ou não, disse disso? Um Sim. dos itens daquele quadro é o seguinte: você tem capacidade para entregar se ganhar? Esse é o ponto mais importante. Exato, é isso que eu penso também. O ponto que eu pensei também, a questão a capacidade, o tempo que ele vai ter para fazer essa entrega, né? De que forma que vai ser entregue, né? Se é tudo de uma vez só, ou se ele, né? Como que vai ser entregue, porque isso aí, vamos dizer assim, como o porte da empresa não é tão grande, ela tem que ter uma previsão para poder também os insumos que ela vai ter que ter, né, para entrega, né?
Sim, ela tem a logística dela. Isso é o empresário que vai falar para você. Não tem como você... É o seu cliente. Então, mas qual que é o seu papel? O seu papel é o seguinte, meu amigo, ó, vamos participar dessa licitação aqui, ó. Se ganhar, tá aqui, ó. É assim, assim, assado. Por quê? Porque o edital... termos de referência, projeto básico, na verdade, todos os anexos desse edital, eles já vão trazer para a gente como é que vai se dar a entrega, qual que é o prazo, a entrega parcelada, a entrega de uma vez, se é um serviço, como é que vai ser a execução, por quanto tempo, todas essas informações a gente tem antes de entrar na licitação, todas. Então, você vai sentar com ele e vai falar, ó, se ganhar, a entrega é assim, 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 assado. Você tem que cumprir. Você consegue cumprir? Porque se ele chegar para você, Denise, e falar, não, Denise, eu não consigo, isso aqui é maior do que minha logística, porque eu já tenho aqui meus clientes, eu já tenho aqui iniciativa privada, enfim, que eu participo. Então tá, então vamos buscar algo menor, algo que você consiga executar. Então, a primeira preocupação com o seu cliente é essa. A gente só entra se o cliente der certeza que ele vai executar, porque não tem nada a ver com você, mas é com ele. Se ele não executa, ele que depois que vai ter problema naquele órgão, não é o analista, mas o seu papel, né, é trazer essa realidade para ele. Ó, meu amigo, é o seguinte, a gente está fechando um contrato com o governo, se você realmente ganhar, a entrega vai ter que ser cumprida, você vai ter que executar aqui 100% do que está previsto, tal. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente só entra se ele falar, eu dou conta, eu garanto, eu consigo, vamos para cima, né? Segundo ponto, você vai falar para ele do desenquadramento também. Por quê? Porque se de repente, né, é uma empresa que fala, não, eu não pretendo virar médio porte, eu não pretendo virar grande porte, eu estou confortável assim, eu quero continuar no Simples Nacional, enfim, ele pode ter os motivos pessoais dele de não querer aumentar. Muitas empresas são familiares, então já está lá trabalhando o pai, o filho, a mãe, e não tem mais nenhum filho para vir e vai ficar daquele jeito, não querem de repente contratar outros funcionários, não sei. Então, talvez, se ele não quiser desenquadrar, essa informação você também vai ter que trazer para ele. Ó, essa licitação aqui é de 6 milhões, mas se a gente ganhar, depois que extrapolar os 4.800, o que vai acontecer? Você vai ter que desenquadrar, e aí você sai do Simples, você pode conversar até com o seu contador, ver se compensa para você a parte de tributação, né? Dá uma conversadinha lá com o seu contador. Às vezes até questão de contratação de novos funcionários, tudo isso, né? Isso também. Então, assim, você tem que trazer essa realidade, né? Para ele, sem dúvida nenhuma. E se ele recuar, não, eu não quero continuar, aí a gente vai buscar outros certames, né? Considerando que é o faturamento bruto. Então, o que ele também vem, de repente, ganhando com a iniciativa privada, né? Se ele ainda não participa de licitação, não é só com o governo, é o valor bruto, né? É como se fosse no balanço. Pensa o seguinte, se você vai fazer um balanço, vai pegar seu contador, fazer um balanço, o que a gente ganhou esse ano? Não vai poder extrapolar. Tem lá uns limites, lá até 20% de 4.800.000, né? Que ele desenquadraria só no ano seguinte. E se for acima de 20%, que ele já desenquadra no mês seguinte. No mês seguinte. Isso, exatamente. Mas você tem que trazer essa realidade para ele, porque se não for o objetivo dele naquele momento, a gente vai procurar por contratações de valores menores. E tem, né? Tem para todos os valores. Sim. Outra coisa que eu também tive dúvida esses dias, que eu estava procurando, né, alguns processos de licitação, e até mandei para ela a licitação com um termo de referência, onde dizia que na verdade não era uma licitação, era um sistema de registro de preços, e dizia qual que era o valor máximo que eles poderiam pagar, né, o órgão, daí eram medicamentos também parceladinhos, cada medicamento lá tinha um valor máximo aplicado. Daí ela foi fazer uma pesquisa e ela falou assim, todos os valores que estavam ali estavam muito abaixo dos valores que ela conseguiria praticar, né, para a execução do contrato, no caso, se ela fosse chamada, né, para fazer. Daí, isso tem a ver, será que com uma defasagem na pesquisa de valores? Certamente, Denise. No começo do ano, a gente tem pego esse erro, que na verdade é um erro do órgão, né? Uma defasagem dos valores, e não é só um outro caso, não. Então, aí que o analista master entra. Então, quando você não é obrigada
a conhecer o preço de todos os seus clientes, você não tem obrigação. Então, quando você traz a oportunidade de o empresário te dar essa notícia, a primeira coisa que a gente tem que desconfiar é se existe uma defasagem na pesquisa de preços. Muitas vezes os órgãos públicos vêm com uma pesquisa defasada, e aí o que o analista de licitação tem que fazer? A impugnação. Então a gente faz a impugnação. Ah, sim. Eu fiquei em dúvida se era impugnação ou seria um pedido de informações a respeito, né, da situação. Porque eu imaginei que fosse mesmo, porque ela começou a ver um medicamento, outro, daí ela falou assim, menina, a lista toda. Então, a lista toda está muito abaixo dos valores que eu vou conseguir. Você pensa que o órgão ele tem lá 500 licitações para abrir, né, no período. Então, muitas vezes... Muito copia e cola, né? Será que não? Copia e cola e aquela rapidez, não é nem culpa... Eu não culpo aqui o servidor público, entendo. Eu até chamo o servidor de herói da licitação, que eu tenho um enorme respeito. É por conta da pressão, às vezes, do órgão, né? Também pedindo, solicitando, e às vezes quem está ali para... Excesso de trabalho também, né, Deunice? Às vezes a gente está com várias licitações, tocando várias licitações ao mesmo tempo. Ainda mais medicação na época que a gente está, né, vivendo. Exatamente. E muitas vezes o processo, quando ele já foi iniciado, veja, a questão da pesquisa a gente fez, né, o órgão fez lá na etapa de planejamento, né, antes de publicar o edital. Então, o edital já foi startado, ele já foi publicado, já tem data para acontecer aquela licitação, e daí acaba que às vezes ele nem está ciente dessa defasagem dos valores que foram utilizados. Muitas vezes quem faz a pesquisa não é o pregoeiro, não é a comissão de licitação, né? Geralmente a gente tem um setor lá que faz essas pesquisas de preço, e daí chega na mão do pregoeiro, ele toca adiante e acaba que não tem, né, ciência dessa defasagem de valores. E eu fiquei fazendo um retrocesso, né? Porque o processo licitatório ia ocorrer agora nos primeiros dias de fevereiro. Então, provavelmente, esse edital ele foi elaborado lá pelo mês de novembro, será? A etapa interna da licitação acaba que ela não tem assim um prazo para... Tem processos que são mais demorados, que duram vários meses, porque na etapa interna a gente tem muita fase, né? Então, pode ter sido em novembro, pode ter sido antes. Eles podem ter usado também uma pesquisa de preço de alguma licitação anterior, de repente, né? De repente, eles não tiveram um cuidado no momento de fazer a pesquisa, talvez utilizaram, às vezes a pesquisa até foi feita recentemente, mas as amostras que eles coletaram para fazer a pesquisa são amostras que já estavam defasadas, né? Entendo. Então, esse que é a grande problemática. Às vezes pega lá uma pesquisa, eu sei que a instrução normativa de pesquisa de preço, ela traz lá alguns parâmetros, por exemplo, tem lá alguns parâmetros de prazos, mas muitas vezes, né, vem com valores já defasados e o órgão ele tem que ter o senso crítico, né, de analisar, será que esse valor está atualizado ou não? Né? Então, ele tem que eu fui pesquisar a cidade também, e a cidade é muito pequena, é uma cidade de muito poucos habitantes, então eu fiquei pensando também na questão uma coisa que você coloca sempre, é a questão do número de funcionários, né, que estão ali para fazer sobrecarregados. Isso, exatamente. Então eu fiquei imaginando que seria esse o ponto, né? Exatamente. Muitas vezes, assim, olha, quase todos os erros que eu peguei de pesquisas mal elaborada foi exatamente isso, né? Às vezes uma sobrecarga, às vezes uma falta de conhecimento, às vezes uma falta de um senso crítico na hora de validar uma pesquisa de preço. Então, são erros que o órgão público comete e quando vai publicar a licitação, às vezes o pregão tá já marcado, ele não tem nem a sensibilidade. Muitas vezes a gente vai verificar o erro quando? No momento que a gente vai julgar a licitação, né? Porque até anteriormente, muito recentemente, só para você ter uma ideia, né? Quando eu ministro curso para servidores públicos, até recentemente, eu sempre falava assim para os meus alunos, olha, é o seguinte, existe precedente, existiam algumas orientações, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, falando o seguinte, olha, mesmo que não foi o pregoeiro, mesmo que não foi a comissão, que não, em regra não são eles que devem fazer essa pesquisa, né? A gente tem que ter um setor responsável por fazer essa pesquisa, mas muitas vezes, por falta de funcionário, por sobrecarga, acabava que, às vezes, o próprio pregoeiro, meu aluno, falava, professora, mas nesse caso aqui fui eu que fiz. Muitas vezes não é, tá? Mas existia um precedente falando o seguinte, olha, mesmo que não foi o pregoeiro quem fez, quando chega na mão dele, dá uma avaliada.
usa o senso crítico, vê pelo menos se a pesquisa foi feita com bases sólidas, com amostras, se foram utilizados ali os parâmetros da instrução normativa que manda pesquisa no painel de preços, manda pesquisa em contratos similares. Aí, recentemente, teve uma alteração nesse entendimento, né, trazendo à tona que os pregoeiros e as comissões, elas não respondem pela pesquisa mal elaborada. Ainda assim, eu continuo falando para os meus alunos, avalia, chegou na sua mão, avalia, porque senão o processo vai para frente. Chega lá no momento do pregão, percebe que a pesquisa foi mal elaborada, foi mal feita, uma que pode ser que não apareça ninguém. Provavelmente vai dar deserta, né? E olha, o número de licitações desertas tá gritante, tá gritante. Aqui no município tem dado desertas, montes de desertas. E eu vi esses dias uma especificação de um veículo, que eles especificavam um veículo 1000, assim, mas umas especificações, assim, grotescas. Até a cor eles estavam colocando, assim, sabe? Tipo, carros, um monte de acessórios, de coisa que não é de carro 1000, né? E daí carro preto e tal, eu falei, gente do céu, mas aonde que vai? Aonde que a gente vai? A gente vai concorrer? Exatamente. Até, então, inclusive, eu nem fui olhar de novo depois o que tinha dado lá. Então, você tem um exemplo, essas licitações, geralmente, quando a licitação é deserta, pode ter vários pontos de erros ali no edital, mas a gente pega muito na questão de pesquisa defasada, que chegou num valor que está abaixo, mas é um erro, não é que você vai ter que fechar por baixo o valor, não é um erro. Então, o que você faz nesse caso? Já que seu cliente já te trouxe essa orientação, você vai pegar todas as provas que você tem, seja custo do seu cliente, do mercado, faz uma impugnação junta, porque, na verdade, isso daí é muito mais matéria de fato do que de direito. É mais de fato, né? É fato, isso é lógica, olha, tá defasado, o mercado não tem como praticar esse valor, tá assim, assim, assim. Se vocês continuarem adiante, o que vai acontecer? A licitação de vocês vai ser deserta, provavelmente, porque não vai ter como cumprir. Então, aí que eles verificam que foi feito o erro. Essa licitação, com certeza, vai ser o que é anulada, porque é um erro na pesquisa de preços, não tem como eu revalidar isso, eu vou ter que publicar uma nova licitação, um novo edital. E os fornecedores que, por exemplo, assim, não vão, né? Eles dão esse feedback para o órgão, às vezes o órgão saber que está acontecendo, que é por essa razão? Sempre. Porque às vezes eles nem dão a pessoa nem sabe por que não está aparecendo ninguém, né? Exatamente. Geralmente eles não dão. Por quê? Muitas vezes está lá o analista empresário, eles estão com pressa. Então tem lá 500 licitações para eles participarem, né? Para analisar. Esse aqui está com um valor que está abaixo, está com erro no pesquisa, vamos para a próxima. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, os fornecedores eles nem contatam o órgão, eles simplesmente não aparecem. Essa licitação da deserta. Aí, do lado do órgão, o que a gente orienta os servidores a efetuar? Volta, procura o erro. Procura porque provavelmente você vai achar. Né? Identificou o erro, aquela licitação ela tem que ser refeita, um novo edital, nova data, republica. E vale até mesmo entrar em contato com os fornecedores e perguntar, porque geralmente o órgão, ele tem alguns fornecedores que costumam participar das licitações. Então liga e fala, olha meu amigo, eu fiz aqui um pregão aqui, você geralmente participa, eu queria saber por que você não participou. E aí, nesses casos, muitas vezes o fornecedor fala, olha, o valor que você colocou lá no valor estimado não está impraticável, você estava com erro da pesquisa, e aí que eles vão chegar. Então, vale até mesmo fazer, eu oriento os meus alunos servidores a fazer essa busca, mas veja, não é todo analista que vai lá e faz essa impugnação. Então, por isso que às vezes a gente acaba tendo lá a licitação deserta, aí você é obrigado a procurar o erro, né? Porque não pode simplesmente, deu deserto, agora eu vou lá e contrato diretamente. Não. Primeiro a gente tem que avaliar se existiu algum erro, mesmo porque se fosse feita a contratação direta, teria que ser feita pelo valor que está lá, não se muda uma vírgula do edital. A gente exige tudo que está lá do contratado. Mas, antes disso, a gente tem que avaliar se tem um erro, aquela licitação ela tem que ser repetida, senão aquele agente ele pode responder depois por isso futuramente, né? Entendo. Então foi até interessante, porque eu fiquei pensando, será que era caso de impugnação ou de pedir informações? Mas então era caso de impugnar mesmo. Impugnar, exatamente, impugnação, porque, veja só, um erro na pesquisa de mercado, né, que vem com valor defasado e vai gerar uma licitação deserta, isso causa uma nulidade mesmo naquele procedimento. Então a gente não tem como reaproveitar, porque esse aí vai ser o fator X para ninguém querer participar.
Então, foi um erro do órgão que faz com que ninguém queira participar. Então, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, certamente. E é uma coisa assim que eles têm que estar muito atentos, porque medicamento é uma coisa de grande circulação, né? Todo tempo, né? Perde tempo. Perde. E aí perde muito tempo, né? Perde muito tempo. E aí acaba, às vezes, gerando assim, a necessidade de fazer a gente chama de dispensa fabricada, né? Que é assim, causa uma situação de emergência. É uma situação de emergência, mas isso para o órgão é terrível, porque o servidor responsável por isso ele vai responder, né? Então, assim, o importante, Denúncia, é que você utilize agora, né, os seus conhecimentos aí como analista master. Por quê? Porque muitas vezes, olha só, né, a grande questão. O órgão que atua dessa forma, ele acaba inibindo bons fornecedores de participar. E cada vez, né, aquelas licitações, elas têm menos concorrência. Então, quando você vai lá, faz uma impugnação, e daí ele corrige o valor e republica, certamente que a concorrência vai ser menor. Isso para você é bom, isso para o seu cliente é bom. Né? Então, de um ponto, às vezes a pessoa fala assim, não adianta nada fazer impugnação porque vai anular. Lógico que adianta, porque logo na sequência você já vai entrar. Ele vai ter que reabrir. Ele vai ter que reabrir, você já vai entrar, e muitas vezes os seus concorrentes eles não vão entrar, porque estava ali com aquela licitação, às vezes se programa de uma outra forma. Eles não vão nem procurar aquela cidade, mas acho que não vão querer, é verdade. Não vão nem procurar, então você já está aí com a faca e o queijo na mão, então é importante, muito importante utilizar esses mecanismos sim, faz o preventivo, faz a impugnação, já fica alerta. Como é que vocês vão aí republicar? Já vai acompanhando, vai lá fazendo acompanhamento para assim que abrir novamente você conseguir entrar. Ok, nossa, joia mesmo, joia. Então, que ela ficou bem desanimada. Daí eu falei, não, vamos procurar outra coisa, né? Mas daí a gente acabou achando outra coisa. Mas eu fiquei encafifada com esse negócio. Falei, mas que estranho, né? Não pode ser normal. Não, é erro. E aí você vê, né? Por que a simples participação ela difere desse conhecimento do analista master, né? Porque esse conhecimento ele faz toda a diferença. E você já sabendo esse passo a passo aqui, você já faz a impugnação quando tem que fazer. E são licitações que provavelmente a concorrência vai ser menor também, porque o órgão que atua com essa defasagem, com esse erro, a tendência é o que você falou, é que os licitantes eles não voltem para buscar a licitação, e mesmo na reabertura, já com os preços dentro do mercado que você vai participar. As pessoas já ficam o pé atrás, né? Talvez rápido, é muito rápido, é muita oportunidade, é muita licitação. Então, o analista, de repente, ele já entrou em outra, aquela empresa já está se comprometendo, às vezes já está ali até para fechar o contrato, e aí não vai voltar para trás para entrar numa outra que já tinha ido. Então, é muito bacana, porque isso gera oportunidades, e você consegue ir fidelizando também os seus clientes nesses órgãos também, porque uma vez que o órgão ficou ciente do erro, as próximas vezes ele também vai tomar cuidado para não repetir, ele vai ser mais cuidadoso. Sim. Nossa, muito joia, muito, muito bom. Que bom, Dani, sim. Muito bem mesmo. Excelente. Gostei bastante Eu espero, assim, a partir dessa, poder fazer assim, uma cartela de clientes bem, bem joia. Eu já estou aí para acertar uma outra empresa que presta serviços dentro de um hospital, até de uma outra cidade, a empresa. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha, que ele é daqui e trabalha nessa empresa, ele me deu contato e eles já me deram um retorno. E quem sabe já é o meu segundo cliente. Não, com certeza, com certeza. A etapa da prospecção lá, ela não acaba. A gente vai continuar fazendo até que você chegue numa carteira confortável de clientes, que você fale, não, agora tá bom, eu já tô aqui com a minha capacidade, já tá excelente esses clientes que eu tenho, já cheguei aonde eu queria, né? Aí vai ser uma decisão sua falar, agora eu vou parar a prospecção e vou trabalhar aqui com esses clientes, porque o fato é que você vai fidelizando esses clientes, você prestando um bom trabalho, né? Você vai fidelizando esses clientes, eles acabam ficando os seus clientes fixos aí, terceirizam mesmo para você esse serviço de prestar as consultorias, as assessorias, representá-los nessas licitações, nessas demandas, né? E você fica aí com uma carteira fixa de clientes.
É o que vai acontecer, você vai ver. Muito bom. Muito bom. Estou bem animada mesmo. Isso, perfeito. Já saiu aí, já começou a prospectar, já está com o cliente, está fechando o segundo. Esse é o caminho, Denilson, esse é o caminho. Tenho certeza que logo você vai me contar aí suas conquistas, os seus resultados aí para a gente, junto com você, né? A gente poder comemorar aí junto com você essas vitórias. Com certeza. E eu, assim, a dica que eu quero dar para quem está assistindo é que faça o mesmo curso, que super vale a pena. Como a professora mesmo fala, é mastigado, olha, é só engolir. Mamãozinho com açúcar. É muito fácil de entender. Meu Deus, eu jamais ia entender toda aquela parafernália de coisa lá se não tivesse pego essa trajetória assim, dessa forma. Muito didática, muito interessante. Que bom, Denise, fico muito feliz, que bom que você está aqui. E aproveitando que eu vi o pessoal perguntando até quando vai as inscrições, tá, pessoal? Até amanhã, tá? Quem quiser entrar aí na formação de analista master em licitações, a gente encerra amanhã as inscrições. Então é só ir lá no meu perfil, tem o link lá, matrículas abertas. Amanhã, então, é o último dia que você tem aí para já entrar, já ter acesso a todos os bônus e fazer a parte da nossa turma. Assim como a Denilson aí, se formar como analista master e já começar a prospectar os seus clientes. Denilson, você ainda não finalizou, né? O treinamento já está com os clientes, mas ainda não finalizou, né? Eu não finalizei, eu já fiz até a prova, já fiz tudo, só que daí tem material novo, né? Como diz assim, a partir do momento que você está ali, você não para de receber material novo todo tempo. Não para. Lembra que tinha aquele do Covid, né? E que entrou uma outra pasta lá. Aquela lá ainda não fiz. Perfeito. Uhum. Porque daí por conta disso, daí tanta coisa acontecendo, eu mudando totalmente mesmo o meu rumo. Eu iniciei curso de Direito. Olha só. Então, e daí acabou que não deu tempo ainda de fazer aquela lá. Não tem problema. Agora são 12 meses de acesso, você vai fazendo aí no seu tempo, respeitando. O importante é que você já está aplicando. Então, a gente não pode ficar só ali de forma passiva, né? O analista master vai lá, já aplicou, já conseguiu. É verdade. Eu acho que o bom é estar com o quente, né? Com o aprendizado quente ali, já começar a aplicar. Isso. E o pessoal aí tem que aproveitar, porque começo de ano, né? Então, acho que começo de projeto vamos dizer assim, a gente tem que aproveitar essa vibração aí para fazer a nossa vida deslanchar. Exatamente, muitas licitações, muitas oportunidades, exato, né? Começo de mandato também, né? Exatamente. Isso aí Mudanças de governo, a gente tem, nossa, uma amplitude aí de oportunidades para atuar, né? Então, quem entrar agora, quem realmente se preparar, buscar o conhecimento, 2021 vai ser o ano do analista master de licitações, sem dúvida nenhuma. É a profissão que você consegue atuar, que tem mercado para todo mundo, né? A gente tem aí, que nem eu falo, mais de 90% das empresas que ainda não participam, que a gente pode prospectar, pode trazer para o mundo das licitações, né? A maioria não participa por falta de conhecimento. Então, o analista master vem fazer todo esse trabalho aí, toda essa ponte aí, um trabalho relevante demais, né? Porque ajuda os empresários também, os seus clientes. Você vai trazer essas oportunidades, você vai aumentar o faturamento dos seus clientes. Na verdade, todo mundo sai ganhando. Exato, e até a questão da pandemia aí, que o presencial está sendo, vamos dizer assim, cada vez mais consistente, né? A gente pode trabalhar de casa, isso aí meu Deus, é uma maravilha. Eu não abro mão, nossa senhora, depois que você tem a qualidade de vida de você trabalhar de casa. Exato. Claro que tem gente que gosta de ir no escritório, também dá para fazer isso, é totalmente possível, mas eu acredito que você trabalhar de casa, você conseguir fazer sua comida, conseguir cuidar. Exato. Não, e ter os seus horários, né? Você pode administrar seus horários de uma maneira muito melhor. Nossa, é muito interessante. Muito exatamente. Dá para fazer mais coisas, né? Porque você consegue incluir nas janelas, tem essa flexibilidade de horário, você consegue trazer para sua rotina coisas que de repente você não trazia. O fato de você não pegar trânsito, não sair de casa, conta muito. E com a explosão também das licitações eletrônicas, é o que tem aí para vir, né? As oportunidades para e eu acho bom também porque a questão do retorno das informações é muito rápido também, né? Por fato de ser eletrônico, o retorno das informações é muito rápido, né? Pra gente, assim, tem tudo muito
É tudo muito rápido, as coisas acontecem. Se você tivesse que ficar correndo atrás de licitações presenciais, você podia participar de uma, de repente você estava viajando, já ia acontecer, não dava tempo. Agora você está ali, você pode participar de, né, 2, 3 no dia, e em vários lugares, estados diferentes. Meu Deus, é muito, muito prático. Com certeza, vários locais diferentes. Clientes do Brasil inteiro você pode ter. Não tem mais a restrição que tem que ser o cliente só aqui da minha região. Não! Agora a internet, né? A gente faz a reunião online, a gente conversa, participa. Meu cliente lá de Mato Grosso, a gente participa das licitações para ele lá. Então é muito importante isso daí. É muito joia mesmo, muito bom. Nossa, eu, assim, para mim está sendo um achado, um tesouro. Que bom, Dani. Muito bom. Fico muito feliz, Dani. Tem alguma outra dúvida que você gostaria de tirar agora, nesse momento? Eu acho que nesse momento, assim, é isso, porque está relacionado mais ao que eu estou vivenciando agora, nesse primeiro momento, né? Perfeito. É isso aí. Com relação às aulas, as dúvidas que eu tinha, a gente já tirou lá, né, dentro da plataforma. Perfeito, perfeito. Leonice, então olha só, eu quero te agradecer, tá? Foi um prazer enorme, apesar de você eu que agradeço. Apesar de você não me ver, mas logo eu não tô vai vendo baixar a live, você vai ter um vídeo aí da gente conversando, tá? Que bom, que bom. Muito obrigada mesmo aí pela sua participação, tá? Muito joia aí bater esse papo com você, saber aí um pouco mais já da sua trajetória, das suas conquistas, da sua história. E tenho certeza que você está estabelecendo aí em bases sólidas uma carreira de muito sucesso para o que vai vir aí para 2021. Sim, sim. Eu que agradeço muito as suas aulas, agradeço todo o conhecimento, a sua generosidade, né, de transmitir esses conhecimentos, porque é muita generosidade a gente aprender coisas que a gente levou anos para compilar, para digerir, a gente de repente assim, doar assim, em tão pouco tempo. É muita generosidade. Então eu agradeço bastante. Obrigada, Dani. Você imagina, o meu agradecimento é o seu resultado. Então, os seus resultados já traz tudo que eu preciso aí, acompanhar aí as suas conquistas, as suas vitórias, viu? Então, parabéns aí pelo seu comprometimento. Logo você vai me contar aí das suas conquistas. E eu quero aproveitar também só para lembrar, então, quem ainda não entrou, a gente vai fechar amanhã as inscrições para analista Master em licitações, tá? Lá no meu perfil tem o link. Clica que você tem todas as informações a respeito do curso e dá tempo ainda de você entrar somente até amanhã para essa turma que vai se iniciar agora, tá? Dani, muito obrigada. Prazer enorme falar com você. Obrigada, o prazer foi meu. Uma boa noite para você. Fica com Deus. Obrigada. Aí. Um grande beijo para você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.